meus queridos, meus amados irmãos. Estamos findando mais um sábado, um dia de santificação, para aqueles que querem um dia herdar a verdadeira vida, que é a vida eterna. Nós vamos fazer uma meditação em 2 Pedro, versículos 7, 8 e 9. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Vamos meditar nesses versículos, meus queridos amados, porque nós sabemos que estamos nos últimos dias da história, onde os ímpios estão reservados para serem destruídos pelo fogo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus apela para que nós entristeçamos pelo pecado, pelos atos maus, e venhamos ter o verdadeiro arrependimento, tristeza pelo pecado e abandono do mesmo pelo poder de Deus. Deus nos quer dar o poder para vencermos as provas e as tentações que estamos sujeitos nesta carne pecaminosa que está inclinada para fazer o mal. Pode o antílope mudar a sua cor? Não. Porém, pelo poder de Deus, Deus faz a transformação se nós desejarmos fazer a mudança nos nossos gostos, nas nossas inclinações. Deus quer nos dar vida, por isso Ele quer que nós estejamos no caminho, na verdade, para termos vida, que esses três não podem se separar: o caminho, a verdade e a vida. Continuando, meus queridos, no versículo 8: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós podemos justificar que ainda há muito tempo pela frente, mas nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui 1 hora. E as profecias estão indicando que os últimos 7 anos são os últimos anos sabáticos da história. Se não for o jubileu depois do ano sabático, depois do 10º dia do 7º mês, vai passar mais 7 anos. Nós não acreditamos que vai haver mais 7 anos. Poderá ser, mas pelo contexto dos acontecimentos e as profecias que estão se cumprindo, nós estamos muito perto do final da história. E no verso 8: Amados, não ignoreis que um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? E verso 9 fala: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhuma alma se perca, senão que todos venham ao arrependimento, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Verso 7: Mas os céus e a terra agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo
e da perdição de todos os homens ímpios. Deus quer que nós sejamos pessoas irrepreensíveis. Deus não retarda a sua promessa, mas Ele quer que todos venham ao arrependimento, todos venham a arrepender-se dos seus maus caminhos e venham estar na presença do Senhor como irrepreensíveis, fiéis, mordomos do Senhor. Os pregadores hoje estão sendo inibidos na casa do Senhor como se fossem críticos, como se fossem julgadores, como se estivessem condenando e falando mal da igreja. Porque a igreja, ela é defeituosa, ela é debilitada, e que nós devemos esperar no Senhor, para o Senhor fazer a limpeza que deve ser feita, a faxina que deve ser feita nessa igreja. Mas, meus queridos amados irmãos, realmente essa igreja é a menina dos olhos de Deus, e ela é sem mácula. As doutrinas, as reivindicações dessa igreja, a profeta que fala nessa igreja, que esta igreja publica, ela é sem mácula. Esses escritos aqui são sem máculas. Essa igreja é a igreja sem mácula, gloriosa. Porém, pessoas é que vão ser salvas. Não são prédios, não são escolas, não são hospitais que vão ser levados para o céu. Vão ser levados para o céu pessoas. E há dois grupos dentro dessa igreja. Os nominais, que só tem nome de adventista, mas dizem que têm fé, mas não obedecem. Porque os heróis da fé, de Hebreus 11, é Deus falando e o homem obedecendo. Esses são os heróis da fé. Esses são os que têm verdadeira fé. Deus fala para Abraão: sai da tua parentela, vai para onde eu vou te mandar. Ele, sem hesitar, deu o passo para sair de Babilônia, aonde tinha confusão, aonde estava tendo seus próprios parentes que queriam influenciá-lo para ele formar um povo santo, um povo que temia o Senhor como ele temia. E nós hoje somos tentados a permanecer no estado de mornidão, aceitando tudo aquilo que os líderes na corrupção nos venham a fazer, transgredindo o que esta igreja promove. Então, meus queridos irmãos, em Joel 2, versículo 1, fala: ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões, os seus pecados. Então, meus queridos irmãos, a igreja do Senhor, a instituição, ela tem normas, ela tem regras, ela tem uma constituição que é para ser obedecida. E essa igreja, que representa esse movimento com regras e normas, tem aqueles que são fiéis e os que são infiéis, os que obedecem e os que desobedecem, os que são bodes e os que são ovelhas, os que são membros que procuram fazer a vontade de Deus, e aqueles que só têm nome e estão sempre tropeçando, sempre caindo nas mesmas coisas, acreditando que por pedir perdão de manhã e pedir perdão à tarde, fazer esse sacrifício contínuo de pedir perdão de manhã e à tarde, eles estão limpos diante de Deus, mesmo fazendo coisas que os ímpios fazem. Às vezes não na sua totalidade, mas
transgridem em pequenas coisas. E Deus falou, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que guardar todos os mandamentos, mas tropeçar em um só ponto, um pequeno ponto, ele é transgressor de todos os mandamentos. Aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Assim, meus queridos irmãos, não vamos nos iludir. Fazemos parte de um movimento, de um povo, mas só os irrepreensíveis, só aqueles que têm o caráter de Deus, como fala em Apocalipse 14, que são os 144 mil, que fazem o número de 144 mil daqueles que estarão vivos quando Cristo voltar, para dar um alto clamor para completar esse número, porque a maioria está em Babilônia. Este povo, esta minoria que está dentro de tantos milhões de adventistas nominais pelo mundo, cheio de líderes na corrupção, pregando tempos de prosperidade, pregando que a igreja está crescendo, pregando os números de hospitais, números de escolas, números de capelas, de igrejas. Irmãos queridos, só um pequeno remanescente dessa igreja, desse movimento, dessa igreja imaculada, nas suas doutrinas, nas suas reivindicações de uma profeta que foi inspirada por Deus, assim como Isaías, Jeremias e muitos outros profetas foram inspirados por Deus. Só esses, meus queridos irmãos, que vão ter o caráter de Deus, o resto vão ser sacudidos, vão ser colocados fora. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E aqueles que estão querendo ficar em pé, jejuem e orem para que não caiam, porque nesses últimos dias o inimigo está irado, assim como fala em Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra essa igreja imaculada, essa igreja que não tem mácula, imaculada, essa igreja pura, com suas doutrinas puras, mas ele não guerreia contra essa igreja, porque ela é morna. O seu estado maior é morno, mas ele persegue por intermédio do joio, por intermédio daqueles rebeldes, por intermédio daqueles nominais que se dizem adventistas, mas não praticam. Eles colocam os servos de Deus como dissidentes, como separatistas, como extremistas, como perturbadores de Israel. Estes vão ser sacudidos quando vier o decreto dominical. E essa igreja vai emigrar para as montanhas. Esses bens materiais vão ser todos confiscados pela besta. Nós sabemos disso, temos as profecias e estamos fazendo monumentos. Estamos gastando onde não deveríamos gastar. Deveríamos estar gastando em propagar o evangelho, para mandar os pregadores mudos às mãos de todos os cidadãos deste mundo, para nós não darmos mau testemunho ao pregarmos. Os pregadores mudos, eles não dão mau testemunho. E Ellen White falou qual deles que deve ser entregue. Dos seus escritos, Grande Conflito, Mente, Caráter e Personalidade, Ciência do Bom Viver, o Caminho a Cristo, o Desejado de Todas as Nações. Esses livros que vão impressionar os corações do povo, que não estão com a rebelião no seu coração, esses vão ser selados e vão se ajuntar àqueles que vão estar cumprindo o conselho de Deus, que esta profetiza em Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 45, nos aconselha aonde devemos estar e aonde Deus vai fazer morada. Essa igreja está se migrando para as montanhas. Nós sabemos, estamos ignorando atrás de ganhar o mundo e atrás de líderes que trazem esperanças de muitos dias de prosperidade.
Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajuda, meus queridos irmãos, a permanecermos firmes e não nos desviarmos nessas últimas horas da história, onde Satanás tem cartadas para este povo não atingirem o objetivo de Deus, que é o caráter de Deus, e serem suas testemunhas. Cristo está esperando com grande desejo que os seus servos tenham o seu caráter para reivindicar a acusação de Satanás de que nós não temos condições de cumprir o que Deus pede, que nós queremos liberdade para transgredir. E nós, como testemunhas do Senhor, acreditamos que os conselhos de Deus é que traz a nossa liberdade, a nossa satisfação, a nossa vida verdadeira em harmonia com os princípios do amor. Porque tudo pode passar, pelo menos o amor vai prevalecer eternamente, que é o caráter de Deus. É as normas dos 10 mandamentos, amar a Deus na primeira tábua, a segunda tábua, amar ao próximo, são as normas do amor. E aquele que transgredir em um só ponto, ele não tem amor. Porque ele não pode dizer que ama se ele está caluniando, se ele está maltratando, ele está ofendendo o seu próximo. Que Deus nos ajude, que nós possamos estar vivenciando o caráter de Jesus Cristo e darmos testemunho e exemplo para aqueles que nos observam e querem seguir também os nossos passos. É o meu desejo e a minha oração para cada um dos irmãos. Amém.